Hoje eu estou aqui na rádio sozinho. Talvez nas últimas 2 vezes que estivemos juntos, eu aqui participando na rádio, a Vanessa estava comigo, mas hoje eu estou sozinho. A Vanessa está nos bastidores aí, nos acompanhando, nos ajudando, e hoje eu vou estar aqui sendo protagonista dessa noite. Dessa 1 hora de bate-papo que teremos juntos, das 8 às 9, falaremos sobre questões de saúde mental. Como ter um ano de 2021 com saúde no aspecto físico, no aspecto intelectual, nas questões aí para ter um cuidado em relação às emoções mais saudável, mais ecológica. Legal. Bom, então, hoje o objetivo é a gente falar algo que 2% da população mundial conhece. Apenas 2%. E quando a gente passa a conhecer, passa a saber o que é, como funciona, o que vai ser dito em instantes, a gente passa a dominar as nossas emoções, a ter uma qualidade de vida emocional, física, mental, intelectual e espiritual mais alinhada, mais focada, mais feliz. Bom, então, o objetivo é demonstrar aqui como nós, seres humanos, funcionamos, como nós interagimos com o mundo, com a realidade, com o aspecto que está fora de nós. Então, hoje é um dia bastante especial e com bastante novidade. Diante disso, eu vou convidar você que está me assistindo, que é ouvinte aí da rádio, a JD Rádio Web, para que pegue uma posição confortável aí, onde você está sentado, que abra o seu coração, a sua mente, dedique esse período que a gente vai ficar junto para você, para que você possa perceber como você funciona diante de uma realidade de mundo que talvez você vinha até então, até o dia de hoje, acreditando que você era fruto do meio. Mas não. Se você aqui estiver aberto, esvaziar aí a sua percepção em relação ao que é realidade, você vai aprender que você pode ser o protagonista do meio e não mais ser influenciado pelo meio. Bom, eu sou Danilo Alcântara, sou terapeuta neurolinguístico, trabalho com a programação neurolinguística, sou master em PNL. PNL é a sigla de Programação Neurolinguística. Conheço essa ferramenta já há quase 10 anos e foi uma ferramenta que mudou e continua mudando a minha vida. E hoje a gente vai ter a oportunidade de conhecer o que é PNL, qual a definição da PNL, para que serve a PNL na nossa vida. Tá? Então, eu vou aqui utilizar essa lousa em branco para desenhar um diagrama. Um diagrama do que é a PNL, explicando o que é, como funciona, para que serve, onde se aplica a programação neurolinguística. Então vamos lá. Vou aqui começar desenhando aqui, escrevendo, colocar R, a letra R e a letra E. R de realidade e o E externa. Então, realidade externa. Aqui é a primeira letra. E o que é realidade externa? Aqui é a primeira sigla. O que é realidade externa? Realidade externa é tudo o que está fora de nós. Tudo. Então, você que está me ouvindo, você está fora de mim. E eu estou fora de você. Então, além de outros aspectos, tais como a pandemia é um aspecto da realidade externa, tudo que está fora. Pandemia, a economia, emprego, desemprego, enfim. Tudo que é fora, a gente chama dentro da PNL de realidade externa. Então, RE. Nós, seres humanos, possuímos
predominantemente 5 sentidos. Tá? Então, temos o sentido visual, o sentido auditivo, o sinestésico, o olfativo e o gustativo. Tá? Então, temos predominantemente 5 sentidos, que é o visual, o auditivo, o sinestésico, o olfativo e o gustativo. Então, nós, seres humanos, a gente interage com a realidade externa através dos nossos 5 sentidos. A gente filtra a realidade externa através do órgão visual, do órgão auditivo, sinestésico, olfativo e gustativo. Tá? Além disso, nós, seres humanos, temos algo chamado de filtros. Filtros da percepção. Então, temos filtros. E o que são os filtros? Os filtros são o nosso histórico de vida. Tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo da nossa vida. Tudo aquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos criadores, com a igreja, com a escola, aquilo que a gente viu na televisão. A gente chama de filtro. Criou em nós um filtro. Um filtro em relação à realidade externa. Então, filtros são as nossas crenças, os nossos valores de vida, o nosso histórico, tudo aquilo que a gente traz na nossa bagagem em relação ao mundo, em relação à vida. Tá bom? Então, aqui são os filtros de percepção. Todos nós, inconscientemente, temos os nossos 5 sentidos e os filtros de percepções. Depois, desenhar aqui um indivíduo. Esses filtros, então aqui é o rosto de uma pessoa, e esses filtros cria no ser humano algo que dentro da programação neurolinguística chamamos de RI. O que é RI? Representação interna. Então, recapitulando, temos a realidade externa do mundo, tudo aquilo que está fora de nós. Realidade externa. Nós filtramos a realidade externa através dos nossos 5 sentidos. Passa pelos nossos filtros, que são os nossos valores, as nossas crenças, as nossas programações, daquilo que a gente vivenciou ao longo da nossa vida. E cria em nós uma representação interna do mundo, que são os nossos pensamentos. Então, a gente pega a realidade, vai filtrando a realidade, vai filtrando até formar aqui uma representação da realidade. Que, na verdade, não é realidade, é uma representação, é uma fatia da realidade, que são os nossos pensamentos. E aí a gente começa já a perceber que, dentro da nossa cabeça, não se encontra a realidade externa. Se encontra um filtro, uma representação, uma fatia. Olha só, que louco. A gente não vive isso daqui externamente, o que é externo. A gente vive uma representação. Legal. E o que isso impacta na nossa vida? Dependendo do pensamento criado diante da realidade externa, cria em nós algo que chamamos de estado interno. Estado interno. Então, o que são estado interno? Você que está me ouvindo, algum dia na sua vida você já se sentiu meio para baixo? Meio triste? Meio chateado? E nem sabe o porquê. Você sentiu uma sensação, um estado interno, e não sabe o porquê. Está aqui a explicação. Porque o seu pensamento promoveu em você um estado interno. E esse estado interno é a sua sensação, é o seu sentimento. Então talvez você acorda
e se encontra meio para baixo. Porque dentro de você existem pensamentos, e esses pensamentos criam um estado interno. Pode ser um estado interno positivo, neutro ou negativo. Tá? Então, a representação interna do mundo cria o estado interno. Tá. E depois do estado interno, cria algo que chamamos de fisiologia. Quem aqui conhece ou já ouviu falar de pessoas que se encontram com uma doença do século aí, chamada depressão? Pessoa com depressão, qual é a fisiologia dela? É um aspecto olhando para cima, com o peito estufado, ou é para baixo, olhando com os ombros caídos? É para baixo, olhando com os ombros caídos. Por quê? Porque aquilo que ela pensa gera nela um estado interno, uma sensação. Logo, o corpo dela tende a ficar congruente, alinhado com o estado interno, com a representação interna. Então, é impossível você ficar feliz olhando para baixo. Experimente ficar feliz olhando para baixo. Você não consegue. Ou você ficar triste olhando para cima. Não consegue. Porque aquilo que você pensa está intimamente ligado com aquilo que você sente e com aquilo que projeta no seu corpo. Tá? Então, fisiologia é basicamente a sua postura corporal, a sua feição em relação ao seu rosto, o jeito que você modula, se comporta através do seu corpo. A gente chama de fisiologia. E aí, depois da fisiologia, temos o que chamamos comportamento. Comportamento. Comportamento Comportamento é tudo aquilo que te promove entrar em ação. E aquilo que também não promove ação em relação ao seu corpo. Pensamento também é um comportamento. O ato de você pensar é um comportamento. Então, aquilo que você pensa gera em você um estado, que pode ser positivo, neutro ou negativo, que gera em você uma postura corporal, que gera os seus comportamentos. Talvez você que esteja me ouvindo possui comportamentos inadequados, disfuncionais, negativos. Por exemplo, roer unha. Você rói a unha da mão, né? Rói a unha da mão, de uma mão, passa para outra mão, vai para o pé, para o outro pé, e pega e quer roer a unha de outras pessoas. Né? Então esse é um comportamento disfuncional. Uma coisa é você roer um cantinho da unha, outra coisa é roer todas as unhas da mão, do pé e de outra pessoa. E o que isso tem a ver com a nossa vida? Nós, seres humanos, buscamos algo chamado resultado. Resultado. É isso que a gente busca na vida. A gente busca ter resultados. Resultados. Resultados na área afetiva, resultados na área financeira, resultados na área familiar, resultados na área de saúde. A gente busca ter resultados. É isso que a gente busca. Resultados. E a partir do momento que a gente não está colhendo resultados na nossa vida, a gente precisa rever não o que está fora, mas o que está dentro. Então, se hoje você vem colhendo um resultado na sua área amorosa que não é legal, você precisa rever como você vem se comportando. Como você pensa em relação ao aspecto amoroso. O que você pensa? O que você acredita
Quais são os seus filtros? Quando você olha para a realidade fora de você, a realidade externa que é fora de nós, o que você sente? O que você sente quando um casal está caminhando ou quando sai um noticiário sobre questões afetivas, amorosas? O que você sente? O que você pensa? O que passa pelos seus filtros? Por exemplo, talvez uma mulher ela tenha no passado tido alguma queixa, algum registro emocional acerca de aspectos de relacionamento amoroso. Então, no passado dela, alguma coisa aconteceu fora dela que os 5 sentidos filtrou, passou pelos outros filtros dela, né? Vamos imaginar que essa pessoa, essa mulher, ela tem 7 anos. E os filtros dela estão sendo criados. Estão sendo criados, não estão sendo feitos. E aí ela filtrou a realidade de um fato que ocorreu. Isso criou nela uma representação interna, um pensamento, que gerou um estado interno, uma sensação, que gerou uma fisiologia, gerou um comportamento. E hoje ela vem colhendo resultados na vida amorosa que não são os resultados que ela deseja. Por quê? O fator provocante está fora? Porque para e pensa, analisem comigo aí, você que está me ouvindo. A pessoa ela se relaciona com um indivíduo. E aí ela tem um resultado ruim, negativo. Aí ela se relaciona com outro indivíduo. Ela colhe um resultado também negativo. E aí ela passa para o terceiro indivíduo, terceiro parceiro. E também colhe um resultado negativo. Será que o problema é na realidade externa, que é o parceiro, o homem fora, né, o indivíduo que é fora dela, ou o desafio, o trauma, o registro está inserido nela, que de 3 parceiros adquiridos, os 3 ela teve um resultado negativo, né? Ou aquela mulher que acredita que homem nenhum presta. Homem nenhum presta. Aí ela tem essa crença. Então, vamos trazer aqui para esse diagrama aqui, ó. Homens é uma realidade externa, está fora dela. O que ela acredita sobre homens é algo única e exclusivamente que ela acredita, porque a realidade não é. A realidade não é a verdadeira, porque passa por filtros. Será que homem nenhum na face da Terra presta? Nenhum. Todos os homens. Se a gente for dividir a população mundial ao meio, tem em torno de 8 bilhões de pessoas, 4 bilhões homens e 4 bilhões mulheres. Será que os 4 bilhões de homens nenhum presta? Nenhum. Para você ver o quanto, sabendo disso, nos torna libertador, né? A gente se liberta porque o desafio está intrínseco a nós, não está fora, é mais fácil de resolver, mas ao mesmo tempo nos traz algo que o ser humano não gosta muito, que é autorresponsabilidade. Opa, se não está fora, eu não posso mais culpar os homens. Eu preciso olhar para dentro e ver que o desafio a ser vencido está aqui, na representação interna. Eu preciso mudar, ou melhor, eu preciso mudar daqui para lá. Veja o quanto é importante saber disso. O quanto é importante saber por quê. Se hoje eu tenho resultados na minha vida que não são legais, são inadequados, e eu sei disso, eu vou procurar resolver aqui. Eu não consigo mudar aqui. Eu não consigo mudar a realidade externa. Eu não consigo. Eu consigo mudar só daqui para cá. E o mais louco disso é saber que
Cada indivíduo forma dentro da sua mente, dentro do seu cérebro, uma representação interna. E aí a pergunta é: qual representação interna está errada? Qual? Nenhuma. Todas estão certas. Mas certas para quem? Para cada indivíduo. Aquilo que eu acredito em relação à política, por exemplo, é certo para uma única pessoa. Adivinha para quem? Para mim. Por que para mim? Porque a realidade externa é única. Política é única, não muda. É uma só. Mas o que muda? Os meus filtros. Talvez eu venha de uma família que os meus pais foram políticos. E eu vou ter uma ideia sobre política diferente de uma pessoa que sequer sabe sobre política. E aí quem que vai estar certo? Os dois. Porque ele vem com um histórico de vida, ele vem com uma criação, ele vem aí diante de ensinamentos, que foi o que ele obteve. E eu venho com ensinamentos, filtros, do que eu adquiri através dos meus pais. Então, o mais louco é saber que as pessoas, às vezes, ou na grande maioria das vezes, brigam por motivos que elas são loucas, porque elas estão brigando por algo que existe somente num lugar, aqui dentro. É aqui que existe. Porque aqui é o macro, é o ambiente amplo. E aí vai filtrando, vai filtrando, vai filtrando. Chega aqui, não é o mesmo que aqui. E aí as pessoas brigam por causa de política, por causa de futebol, que o meu time é melhor que o seu, meu time tem mais títulos que o seu. E aí as pessoas brigam por causa disso. E aí brigam, aí as pessoas têm comportamentos disfuncionais, ruins, e aí as pessoas colhem resultados na vida amorosa, na vida familiar, na vida financeira, na vida social, no emprego. Por quê? Porque ela acredita que o que ela vive é uma realidade, o que ela está vivendo é a realidade. Aquilo que eu vejo do mundo é o mundo, mas não é o mundo. Pela ótica da PNL, pelo que a PNL ensina, a gente não vive o mundo, a gente vive a representação interna do mundo. É isso que a gente vive. Tá? E aí, sabendo disso, o que eu faço? Né? Aprendi que eu eu filtro a realidade externa através dos meus sentidos, através do meu histórico de vida, e aí crio aqui pensamentos que geram um estado, que gera uma fisiologia, que gera comportamento e promove os meus resultados. Eu sabendo disso, o que eu faço? O que você faz? Eu coloquei aqui, umas setinhas que elas são ambivalentes, né? Então, você pode, os resultados não estão do jeito que você deseja, você pode mudar o seu comportamento. Você mudando o seu comportamento, você muda a sua fisiologia, que vai mudar seu estado interno, que vai mudar aquilo que você pensa. Então você pode mudar tanto aqui, como a setinha está apontando, mudar aqui, que vai afetar aqui, que afeta aqui e vai desencadeando e muda o resultado. Ou você pode mudar, dependendo da queixa, você pode mudar o comportamento. Você muda o comportamento, que vai mudar os resultados. Ou tem aspectos que você pode mudar a sua fisiologia. Você muda a sua fisiologia, você muda seus resultados. Ou você pode mudar seu estado interno. Então vamos dar um exemplo aqui. A pessoa acordou pela manhã, né? Ou pela tarde, ou acordou de madrugada, enfim, ela acordou. E ela
está se sentindo um pouco meio para baixo, um estado interno negativo. E ela não sabe por quê, né? Simplesmente ela está com um estado interno negativo, tá ruim. O que ela pode fazer? Ela pode lembrar, fechar os olhos e lembrar de algum momento da vida dela que ela se sentiu bem, que ela se sentiu com um estado interno positivo, cheio de recursos, que ela se sentiu entusiasmada, feliz, que ela se sentiu determinada. Não sei qual que é o que ela deseja. Mas se ela acordou triste para baixo, então é só ela pegar uma posição confortável, fechar os olhos, respirar fundo, solta o ar 3 vezes e traga na memória um momento em que ela se sentiu feliz, se sentiu alegre. E, por ela fazer isso, ela vai mudar o estado interno dela, que vai mudar a fisiologia, que vai mudar o comportamento e vai mudar o resultado. E aí, talvez vocês estejam se perguntando, né? Mas, Danilo, eu vou lembrar de algo que já aconteceu, mas já aconteceu, está lá no passado. Aí que você se engana. O nosso cérebro, ele é dividido, basicamente, em cérebro consciente e cérebro inconsciente. Então, vou colocar aqui. Então, ó, inconsciente e consciente. E consciente. Então, o inconsciente e o consciente. O cérebro inconsciente, ele representa 95% da nossa vida. Tudo aquilo que a gente vivenciou ao longo da nossa vida está na nossa memória inconsciente. A gente não tem consciência disso. E apenas 5% da nossa vida a gente tem consciência. Aí a pessoa fala assim, não, eu sei, eu que tomo as decisões da minha vida, eu que escolho aquilo que eu quero, sou eu que escolho. É, mero engano. Quem está escolhendo para ela é o inconsciente. É aquilo que ela vivenciou no passado e ele está sendo replicado dia após dia. Porque quem comanda a vida dela é o inconsciente. É mais ou menos assim. Você que está me ouvindo, você já experimentou mudar algum comportamento? E aí você foi lá, experimentou, tentou e não conseguiu? Já? Pois é. Por quê? Porque conscientemente você quer mudar. Você quer fazer diferente. Mas o seu inconsciente que rege a sua vida, que comanda a sua vida. Tá? Então, voltando aqui para o exemplo da pessoa que acordou e se sentiu meio mal, tal, ela pode fazer o seguinte: lembrar de um momento da vida dela em que ela se sentiu positiva, cheia de recursos, feliz, né? Porque o nosso inconsciente, ele não sabe o que é passado, o que é futuro, ele só vive o presente. Então, se você fechar os olhos e trazer na sua lembrança uma memória que aconteceu há 10 anos atrás, que você se sentiu feliz, o seu cérebro ele vai agir, se comportar como se você estivesse vivendo agora. A sua memória inconsciente. Como se você estivesse vivenciando aquilo agora. Então, usa isso ao seu favor. Usa isso ao seu favor. Acordou meio para baixo? Fecha os olhos. Lembra de um momento em que você se sentiu feliz, que você se sentiu alegre, enfim, aquilo que você deseja de positivo.
e o seu cérebro não sabe identificar o que é o passado, o presente, o futuro, só vive o presente. Então, ele vai te promover uma circuitaria, ele vai te promover um estado interno, ele vai te promover uma fisiologia, ele vai te promover comportamentos daquilo que você vivenciou há X anos atrás, né? É por isso que as pessoas, elas replicam o mesmo comportamento, elas colhem o mesmo resultado na vida. Amorosa, afetiva, familiar, e ela não sabe por quê. Ela experimenta mudar, ela quer mudar, mas ela sempre repete o mesmo resultado, né? Por quê? Porque ela está replicando aquilo que está instalado na memória dela, e aquilo é como se fosse um banco de dados, que é como se fosse um computador. Ligou o computador, carrega lá o sistema operacional, aí fica disponibilizado os programas Windows, o PowerPoint. O Windows é o sistema operacional e os programas, né? O Word, PowerPoint, Excel. E o que são esses programas? São os nossos comportamentos. Então, a pessoa ela replica os mesmos resultados porque a programação instalada é a mesma, não foi atualizada. E aí precisa atualizar a programação, precisa colocar novos programas, colocar novos filtros, atualizar os filtros e passar a enxergar uma realidade externa mais adequada. Uma realidade externa que promova os resultados que a pessoa deseja, né? Porque ela vai passar a olhar a realidade externa de uma maneira mais adequada, diferente. Então, na verdade verdadeira, a realidade externa, ela talvez permaneça a mesma. Mas o que vai mudar? Vai mudar os filtros. Vai mudar logo, mudando os filtros, muda a representação interna, muda o estado interno e muda os resultados. Então, a mudança ocorre de dentro para fora. A mudança não está fora, está sempre dentro. E como eu disse, isso promove duas coisas. Promove liberdade, autonomia, né? Você deixa de ser refém do ambiente externo, mas ao mesmo tempo te promove a autorresponsabilidade. Queixar-se do ambiente externo, da realidade externa, não mais é adequado, cabível, uma vez que você aprende isso. Tá bom? Então, resumidamente, programação neurolinguística, vou colocar aqui, ó, P, que é a sigla de PNL, programação neurolinguística, é o estudo da experiência humana subjetiva. Então, PNL é uma das definições, e a que eu mais gosto, é o estudo da experiência humana subjetiva. Então, vamos por partes, vamos ser bem didático aqui. É o estudo da experiência humana subjetiva. Estudo, né? Da experiência do indivíduo em relação ao mundo. Estudo da experiência humana subjetiva. Ou seja, aquilo que não é objetivo. Isso aqui que a gente promove na nossa vida, a nossa atuação no mundo, é totalmente subjetivo. Não é objetivo. Objetivo é realidade externa, o mundo lá, fora, tudo que está fora de mim. Isso é objetivo. Mas isso daqui e o que eu colho na minha vida de resultados é subjetivo. É tudo subjetivo. Então, PNL é o estudo da experiência humana subjetiva. É como eu e você que está me ouvindo
e as demais pessoas do mundo, filtra, se interage, conversa com o ambiente externo, com a realidade externa. Isso é PNL. Então, você que está me ouvindo e quer colher resultados diferentes na sua vida, quer ter resultados positivos, porque a vida nos cobra resultados, e resultados, eu acredito que resultado é positivo, né? A gente busca por resultado positivo. Você vai ter que mudar do filtro para lá, tá? Não queira mudar aqui, porque aqui não dá para mudar. Você precisa mudar os seus filtros, a sua representação interna, aquilo que você acredita que é o mundo. É isso que você precisa mudar. Tá bom? Bom, estou vendo aqui que a gente passou 45 minutos já aqui do nosso bate-papo. E eu queria ver se a gente tem alguma pergunta, se o pessoal que está nos ouvindo tem alguma indagação, se ficou claro. Eles falam assim, se eles precisam ser mais seletivos e responsáveis, né, pelas suas atitudes, que isso são os fatores dos pontos negativos, né? As escolhas. Sim. Então a Vanessa está aqui me ajudando, né? E aí a pessoa perguntou, qual que é o nome da pessoa? Tem o nome dela? Não? Se a pessoa precisa ser mais seletivo, é? Olha lá. E para mudar tudo isso, o que é preciso ser feito? É porque, assim, pelo que deu para entender, que, assim, que esses pontos, tudo isso que acontece, nem você falou, é uma caixinha a cabeça da gente, né? E algumas coisas já ficam programadas automaticamente, com o tempo as coisas vão se repetindo, se repetindo. Então, cabe a nós ser mais responsáveis, porque a gente já viu que isso já aconteceu, começar a selecionar mais, ser mais responsável pelas nossas atitudes, que isso interfere nesses pontos negativos. E como mudar tudo isso? Como mudar? Fernanda Fernanda está está perguntando. perguntando? Ué, olhando para os resultados, né? Então, muitas das vezes a gente vê o resultado, tá vendo que tá dando errado e continua. Continua. Por que continua? Porque é o seguinte, ó. Essa máquina aqui, a máquina de você que está me ouvindo, é uma máquina perfeita. Ela nunca, jamais jogará contra você. Ela sempre vai querer o seu bem. Então, por mais que você esteja colhendo resultados disfuncionais, a sua máquina, ela está te promovendo o melhor que ela pode, baseado nos recursos intelectuais, nos aspectos mentais que ela possui. Então, cabe a você. Eu estou colhendo resultados adequados na minha vida amorosa? Tô colhendo. Não preciso mudar. Então continua fazendo o que sempre fez. Não, eu estou vendo que eu me relaciono com 1, 2, 3, 4, 10 pessoas e eu não consigo colher resultado adequado. Ah, não consegue? Legal. Muito bem, Vamos passar a colher resultados adequados. Então, o que fazer? Vamos olhar o que está promovendo esses comportamentos, né? Lembrando que é inconsciente. A pessoa não tem consciência disso. Ela não tem consciência que cai nisso. Nisso o quê? Em relação a eu estou promovendo resultados negativos na minha vida, ruins, disfuncionais, mas eu não mudo. Porque está inconsciente. Porque, de fato, ainda não está incomodando 100%. Não está incomodando. Porque o dia que realmente incomodar, aí a pessoa vai entrar em ação, a pessoa vai mudar. Mas enquanto os resultados tá ruim, mas ainda dá para aguentar, a pessoa não entra em ação, não muda, né? Então, a questão é o quanto dói, o quanto machuca, o quanto incomoda os seus resultados hoje. Não sei se eu consegui responder. Sim?
Mais alguma pergunta? Não? É atitude, né? Uma hora que você tem que ir. É aquele negócio que nem você falou, realmente, enquanto isso não está influenciando, não está te prejudicando realmente, então você vai empurrando com a barriga, né? É empurrando com a barriga. E eu vou dar um exemplo da minha pessoa. Eu sou um ser humano, né? Que bom, né? Que eu sou um ser humano, que eu não sou um ET, né? Sou um ser humano. Eu vinha colhendo resultados na minha vida quando eu tinha por volta dos 20 anos de idade, na minha vida profissional e na minha vida acadêmica, fazendo faculdade. 2010, fui apresentar um trabalho na faculdade, no auditório da faculdade, lá no palco, com 200 pessoas me assistindo, uma banca avaliadora de professores, eu e um grupo de 5 pessoas. Então eram 6 pessoas, eu e mais 5. Eu lá apresentando o trabalho, tal, né? E jamais que eu tinha o treino, né? Porque eu estou treinando, que eu tenho hoje. 10 anos depois eu consigo estar aqui de frente a uma câmera, falando, segurando o microfone. Há 10 anos atrás, eu não conseguia, ou melhor, eu conseguia segurar um microfone e estar em cima de um palco. Mas a minha performance não era das melhores. Então, hoje eu estou treinando, estou aprendendo, estou aqui para treinar. E aí, no dia, eu apresentando o trabalho e tal, e comecei a tremer, né? Eu falando, o microfone estava assim, a voz, né? Mas era mais ou menos isso. E aí, travei, e aí não saiu mais nada. Eu apresentando minha parte na faculdade, no meu trabalho, e o professor lá, o coordenador da banca, falou: Danilo, respira, relaxa, calma, né? Que nada, já era, não saía mais nada, travou. Passei o microfone para os demais integrantes do grupo e falei: ó, se vira, eu aqui não tenho mais condições não. Bom, aconteceu isso, eles tocaram o barco, né? Falaram lá. E aí eu falei: opa, peraí, eu com 20 anos de idade, fazendo faculdade, apresentando trabalho, entrei numa empresa, eu não posso ter mais esses resultados na minha vida. Eu não posso, eu preciso mudar. Eu preciso mudar. Aí foi onde eu fui fazer curso, eu fui estudar isso daqui, né? Então, aquilo que eu colhi de resultados naquele dia, eu falei para mim mesmo: não, eu não sei como fazer. Mas eu sei que eu quero fazer. O quê? Mudança, transformação, colher resultados novos, diferentes, positivos na minha vida. Tá? Então, o símbolo da minha empresa é um triângulo. Deixa eu ver se dá. É um triângulo. Eu acredito que, para um ser humano mudar, se tornar um indivíduo melhor, com resultados positivos, um ser humano mais feliz, eu acredito que ele tenha que fazer 3 coisas. Ou melhor, ele tenha que ter 3 coisas. Primeira, vou colocar aqui, ó, a letra I. I de inquietude. Ele precisa ter uma inquietude. Ele precisa ter algo que o incomoda, tá? Inquietude. Ele precisa ter o V de vontade. Ele tem a inquietude e ele tem que ter a vontade. Vontade para entrar em ação, vontade para mudar. E ele tem que ter o outro I de informação. Então, para se tornar um ser humano melhor, mais adequado, feliz, com resultados positivos, o ser humano precisa do quê? Na minha percepção, no meu modelo de mundo, naquilo que eu filtro, daquilo que eu acho que é o mundo, ele precisa ter o quê? Inquietude, vontade de mudar e informação. Por quê? Nada adianta ele ter informação. Eu tenho informação. O que é informação? Informação de PNL, informação sobre saúde mental. Ele tem informação, mas ele não tem vontade. De nada adianta. Ou ele tem informação, tem inquietude, mas não tem vontade.
de nada adianta. Então eu acredito no meu filtro, na minha percepção, no meu histórico de vida, nos meus 30 anos aqui existenciando na Terra, eu acredito que a tríade da mudança, da transformação, do início do processo em busca de resultados positivos é inquietude, vontade e informação. Bom, a gente tem aí mais 8 minutinhos. Pintou mais alguma pergunta? É. Tati, alguma pergunta? Dá? Correto? Não consegue ter força para continuar, que nesse triângulo que você fez, ela tem a vontade, ela tem a ansiedade, no caso, a vontade de correr, e tem informação. Só que será que essa pessoa não precisa de alguém para impulsionar ela, ou ela consegue fazer isso sozinha? Ela precisa de um profissional. É que tem uma amiga minha aqui que ela está pedindo seu contato. Tá bom. Então, Tati, muito bem colocado, muito bem perguntado. Olha só, quando a mudança ela começa... eu vou mudar meu comportamento. Então, por exemplo, eu dei o exemplo de roer unha, né? Eu não vou mais roer unha. Eu vou colocar pimenta no meu dedo para não roer mais unha. Pode ser que seja efetivo? Pode ser, mas é quase 80% que não vai ser. Por quê? Porque roer unha, eu trago algum ganho com isso. Eu trago algum benefício. Dentro da PNL, a gente chama de intenção positiva. O fato de eu roer minha unha, por mais que seja algo que esteja me degradando, mas a mente é tão louca que faz com que eu me acalmo. Olha só. Então, por exemplo, a pessoa que fuma. Olha só, vamos pegar o ato de fumar. Olha só. A pessoa está fazendo algo que é milenar. Respirando. Exatamente. E ela busca o item pior, com mais toxina, né? Tem mais de 7.000 toxinas, que é fumar. Que é fumar. Ela poderia executar o mesmo comportamento, mas sem utilizar o cigarro. Ler um livro, né? Ler um livro. Sim. 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 Justamente. Então, é efetivo mudar o seu comportamento? É efetivo. É efetivo. Mas tem algumas nuances, alguns casos que precisa mudar na origem, na fonte, lá nos pensamentos. Precisa mudar aqui. A gente filtra, mas se filtra
inconscientemente. É. A gente filtra inconscientemente. Como é que a gente faz para tornar real, trazer para a nossa consciência? Acessando. Eu dei o exemplo da pessoa que acordou com estado interno ruim, né? Aí o que eu falei? Pega uma posição confortável, fecha os olhos, respira fundo, torna aquilo que ela filtra inconsciente ou consciente. Então, filtrar a realidade é um processo inconsciente. Por exemplo, eu agora estou tendo consciência. Consciência de estar segurando o microfone, de estar olhando aqui, né, para os nossos bastidores. Eu estou tendo consciência aqui da lousa, mas eu não estou tendo consciência do ar-condicionado. Eu não estou tendo consciência. Eu estou tendo agora porque eu falei. Mas eu estou tendo vários estímulos sensoriais, né, que eu não tenho consciência. Eu não sei o que está ocorrendo aqui. Mas o meu inconsciente, além de estar me promovendo a respiração, todo o trabalho aqui das questões biológicas, ele também está filtrando. Opa, tem um ar-condicionado aqui, tem uma cadeira ali, né? Então, o meu consciente ele é muito limitado. O nosso consciente é muito limitado. O inconsciente é totalmente abrangente, totalmente capaz, totalmente promovido, adequado para nos oferecer a vida, né, a sobrevivência e nos promover um estado de luta ou fuga. Falei desse estado de luta ou fuga. A gente está chegando nos minutos finais. Eu vou deixar aqui uma curiosidade. Algo que é curioso, mas que ocorreu. Teve uma mãe que ela foi num zoológico e ela foi visitar lá os animais e foi no fosso do jacaré. E essa mãe estava com um bebezinho de colo. E ela chegou no fosso lá do jacaré, com o bebezinho no colo, e se debruçou sobre a proteção. E adivinha? O bebezinho caiu no fosso do jacaré. Uma história real. Caiu e o bebezinho foi abocanhado pelo jacaré. Essa mãe, olha só, aí entra o instinto de mãe. Pulou no fosso do jacaré, abriu a boca do jacaré e tirou o bebezinho de dentro. Uma história real. Passou no Fantástico, não lembro de que ano, há muitos anos atrás. Mas a pergunta é, quando que um indivíduo tem uma força de abrir a boca de um jacaré, que não sei quantas toneladas, e consegue tirar o bebê de dentro? Quando isso acontece? Quando o inconsciente entra num estágio de sobrevivência. Quando o indivíduo fala, putz, ou eu faço isso, ou eu morro. Né? Nesse exemplo, quem ia morrer era uma parte dela, que era o filho. Então, o inconsciente ele entra em ação em ocasiões de luta ou fuga, de sobrevivência, é aí que entra o nosso inconsciente. Então, perceba, conscientemente, a gente não consegue. A mãe não ia conseguir abrir a boca do jacaré, conscientemente, pensando, agora eu vou abrir a boca do jacaré. Não. Em fração, em milésimos de segundos, ela pulou lá e abriu a boca do jacaré. Em milésimos de segundo. E essa força de abrir a boca de um jacaré, ela é milésimos de segundos. É fração de segundos que o nosso sistema nos promove. Tá? Então tem essa história. Eu lembrei de uma outra agora, para a gente finalizar. Só perguntar, a Fernanda está perguntando como todo esse conteúdo vai poder favorecer as pessoas que vierem para o projeto do Saúde Mental em Ação. Legal. Então, Fernanda, obrigado pela pergunta. Como todo esse diagrama vai favorecer as pessoas? Legal. Assim, é um processo, né? É um passo a passo.
Primeiro é identificar quais resultados a pessoa vem colhendo que ela julga ser negativo, disfuncional, ruim. Qual é o resultado? Uma triagem. Olha só, segundo a OMS, né, que é o órgão mundial de saúde aí, nós seres humanos temos 5 saúdes. 5 saúdes. A gente não tem só a saúde física, temos a saúde, além da física, familiar, a saúde financeira, a saúde social e a saúde intelectual e espiritual. Então, um indivíduo, para que ele fique adequado, para que ele fique equilibrado, ele tem que ter as 5 saúdes em equilíbrio, de maneira alinhada. É mais ou menos assim, ó, talvez você que esteja me ouvindo conhece pessoas que têm muito dinheiro, mas uma vida familiar totalmente ruim. Né? Ou a pessoa tem muito dinheiro, mas a vida física dela é ruim, está doente, e a grana que ela tem de nada adianta, porque está ruim a física. Então, eu não sei quais serão as queixas das pessoas que virão até nós, através do nosso projeto Conexão Saúde, né? Saúde Mental em Ação. Não sei. Mas provavelmente as queixas, os resultados que a pessoa vem colhendo estejam inseridos em alguma das 5 saúdes. Ou na saúde familiar, ou na saúde financeira, ou na saúde intelectual, espiritual, ou na saúde social, ou na saúde física. Então, é provável que a pessoa esteja com alguma queixa em alguma dessas 5 saúdes. Tá? E aí, baseado, identificou a queixa, aí vai fazer todo um rastreio, até chegar na questão do que ela tem de filtros em relação à realidade. Tá? Bom, então voltando para o último exemplo de quando o nosso inconsciente entra em ação, teve uma pessoa, também aconteceu isso, e isso foi no Brasil. A pessoa estava dirigindo um Fusca e o Fusca capotou. Bom, o Fusca pesa em torno de 900 quilos, né? Quase 1 tonelada. A pessoa capotou e dentro do Fusca estava uma parceira, não me lembro agora. Era uma parceira, era a mulher. Essa pessoa saiu, o Fusca estava tombado, ele saiu do Fusca e ergueu o Fusca sozinho para tirar a pessoa que estava lá dentro. Então o indivíduo sozinho, pegou um carro que pesa 900 quilos, ergueu, desvirou o carro para tirar a pessoa que estava lá. Então é isso. Nosso inconsciente que rege a nossa vida, é no inconsciente que se encontra os nossos registros e também as nossas fortalezas. Tá? Mais alguma pergunta? Não? Sim, justamente. Bom, mais alguma pergunta, Tati? Não? Não? Tá legal. Beleza, então, pessoal, a nossa audiência aí da JD Rádio Web, eu estou aqui nessa quarta-feira, 20 de janeiro de 2021, Rádio Web, JD Rádio Web, do grupo Célio Guimarães. A gente está aqui. Legal. Então a gente está aqui na rádio, iniciando hoje a programação em relação a um projeto que está sendo aí desenvolvido aqui em Sumaré, em relação aos aspectos de saúde emocional, saúde mental, que a gente iniciou hoje, né, através aí da programação neurolinguística. Amanhã a gente vai ter uma outra programação com outros participantes. Desculpa, quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem. E aí a gente vai estar aqui em Sumaré, promovendo através da JD Rádio Web, do grupo Célio Guimarães, nosso projeto, que é Saúde Mental em Ação. A gente poder levar informação para as pessoas de como elas podem ter
uma saúde emocional, uma saúde física, mental, intelectual, espiritual mais adequada, mais ecológica, mais feliz, que as pessoas podem buscar estados internos mais positivos, mais felizes, né? Que por mais que a realidade externa esteja totalmente desafiadora, né? Pandemia, desemprego, mas a gente sempre pode enxergar a realidade da maneira mais adequada para cada indivíduo, né? De repente aquilo que é bom para um não é bom para o outro, mas a gente sempre vai poder filtrar a realidade da maneira mais adequada, sempre. Mas é aquilo, né? Você que está me ouvindo e tem interesse em saber mais sobre o nosso projeto, nos acompanhe na próxima quarta-feira, que é dia 27, às 20 horas. Com quem? Adriel. Com o Adriel, que ele vai falar aí sobre terapia holística, os aspectos do funcionamento do universo, enfim. E é isso, a gente vai estar aqui levando informação para que você que está me ouvindo tenha uma inquietude, tem vontade, informação a gente está promovendo. Tá bom? Então, obrigado a todos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Desejo a todos vocês uma ótima noite e obrigado pela atenção. Sucesso a todos. Obrigado. JD Rádio Web, uma emissora do Grupo Célio Guimarães. Baixe o nosso aplicativo e leve a gente com você.